TV Com Debate. Apoio Praticagem de Santos. Boa noite. Estamos começando mais um TV Com Debate pelo canal 11 da NET. Uma grande satisfação em ter você, nosso telespectador, nesta noite de terça-feira, hoje dia 1º de fevereiro de 2011. Lembrando que o TV Com Debate vai ao ar todas as noites ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 19 às 20 horas e com reapresentação a partir da 1h da tarde. Você pode mandar sua mensagem, seu e-mail para debate@tvcomsantos.com, debate@tvcomsantos.com ou através do nosso telefone 3014-2341, 3014-2341, você pode fazer a sua pergunta para os nossos convidados. Na noite de hoje, temos a grata satisfação de receber aqui no TV Com Debate pela primeira vez André Almeida, ele que é barista do Museu do Café. André, obrigado pela oportunidade, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. E falar sobre café é maravilhoso, né? Muito bem. Apesar de tomarmos água aqui, mas vamos falar sobre o café, que é uma coisa fundamental. Muito bem. Também conosco temos a grata satisfação de receber mais uma vez aqui no TV Com Debate o nosso comentarista hoje, Nelson Rodrigues. Nelson, obrigado pela oportunidade, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Flávio, obrigado pelo convite de estar aqui na noite de hoje. Uma boa noite para o André, para a equipe técnica do programa e para o telespectador que sempre nos brinda com a sua presença. Muito bem. Aproveitar e agradecer a presença do Thiago Santos, assessor de imprensa do Museu do Café. Thiago, obrigado por estar aqui nos estúdios nos acompanhando hoje. Quero parabenizar pelo aniversário de hoje a doutora Maria Alice Antunes Afonso, presidente do PPS de Santos, que aniversaria no dia de hoje. Parabéns aí pelo belo trabalho que vem realizando à frente do PPS. Uma mulher que tem uma história dentro do cenário político da nossa região e ficamos felizes aí por completar mais um ano de vida. Então, doutora Maria Alice, parabéns aí pelo aniversário na data de hoje. Olha, eu fiquei muito contente hoje em ver aí uma matéria no jornal falando sobre a questão da ciclovia em Santos, a qual ali na parte do José Menino, finalmente, ela poderá ser mudada ali e dar uma vazão, além de segurança, uma vazão melhor à questão do trânsito da nossa cidade e também da nossa vizinha São Vicente. Isso já havia uma promessa, uma audiência pública, que inclusive o Nelson estava presente comigo, lá na Associação Comercial de Santos, quando o presidente da CET, inclusive eu fiz essa pergunta a ele, quando teria uma previsão, que a intenção era realmente ter a mudança ali do canteiro central. Infelizmente, aí já há um anúncio do prefeito Papa, que a partir de junho deverão começar as obras, Nelson, que apesar de ter demorado, mas é de fundamental importância para poder dar uma vazão melhor à questão do trânsito da nossa região e também uma questão de segurança para o ciclista. Haja vista que recentemente houve, felizmente nenhum ciclista sofreu um acidente, mas um carro acabou invadindo lá a ciclovia no canteiro central. Sem dúvida, eu acho que principalmente a questão da segurança, né? E a gente tem visto aí problemas nas ciclovias, de uma maneira geral, que também tem algumas dificuldades aí de segurança. A própria ciclovia da Avenida Ana Costa, a gente tem um certo receio de que, num caso de acidente automobilístico, um carro possa avançar dentro da ciclovia, atingir um ciclista, enfim, coisas que futuramente a gente vai estar analisando aí conforme os acontecimentos. E também na Nossa Senhora de Fátima, onde tem aí uma série de problemas de atropelamento, pessoas que já morreram, enfim, ali também é uma situação bastante caótica que deve ser vista pela Prefeitura Municipal. Muito bem. Bom, a pergunta de hoje, André, a gente sempre faz uma pergunta aqui sobre vários temas, também para o Nelson e para o nosso telespectador, para perguntar ao vivo. Normalmente são perguntas muito fáceis, né? Mas, na consideração que a Thaisa teve, que a Thaisa hoje foi a mentora do quiz de hoje, né? Então ela colocou uma pergunta difícil. Então, a pergunta difícil é porque a Thaisa hoje... Eu acertei todas até hoje, hein? Então essa eu acho difícil, mas... É sobre café? É sobre café. Poxa, então não pode tão mudar. difícil, vamos lá. Vamos ver, né? O invento da cafeteira, já no final do século XVIII, foi realizado por um farmacêutico francês e deu um grande impulso à proliferação da bebida. O invento possuía 2 recipientes separados e que permitia que um filtro ficasse entre a água e o café. A pergunta
é muito objetiva. Quem foi o inventor da cafeteira? Thaís Argentina Parabéns. é a autora... Parabéns a Thaisa, que caprichou hoje. Caprichou, né? Então foi um francês. Barnot. Não é Barnot, mas você pode até o final do programa, a gente deixa para até o final do programa, você poder estar respondendo aí a pergunta que a Thaís Argentina fez hoje com relação a isso. Mas André, a gente tem uma satisfação muito grande aqui na TV Com de estar recebendo você, o barista, que principalmente o café, que tem um impulso, tem uma representação muito grande na nossa região, para o nosso país, né? E a gente sempre pôde acompanhar as histórias, o café no passado, o quanto tinha de impulso na nossa região e que hoje ainda a gente tem esse valor. Queria que você falasse um pouco da história do barista, o que é o barista, como é que surgiu isso, como é que veio para o Brasil. Eu acho que isso é de fundamental, porque as pessoas falam barista, às vezes a pessoa assim, olha, temos um barista. Às vezes a pessoa está tomando café e não sabe exatamente o que é o barista. O que é um barista, André? Olha, realmente, um monte de gente que frequenta a cafeteria, eles acabam imaginando que o barista é um barman. Na verdade, elaboramos bebidas, drinks à base de café, mas na verdade somos profissionais que lidam bem técnicos, focados só em café. Essa profissão nasceu na Itália, mais ou menos em 1901, quando apareceu a primeira máquina de expresso. Aliás, por um francês, Barnot, na verdade foi o italiano depois que patenteou, por isso essa divulgação imensa pelos italianos, porque ele aprimorou a máquina de expresso. Já existia o barman nessa época, e aí só puxaram esse profissional para lidar com café, manusear a máquina de expresso. Logo depois de ele aprender, ele agregou café aos drinks dele, e a palavra barista sai da pressão da máquina. Na verdade, falamos que é a pressão atmosférica aqui no Brasil, é bar, mundialmente conhecido, e essa palavra vem de bar, da pressão da máquina, chamado como barista, esse profissional. E na época era muito complicado poder adequar, saber a exata pressão dessa máquina para poder preparar o café, porque o café expresso é a base de pressão. Então eles tinham que regular a máquina ideal para o preparo deste café, e essa era a dificuldade na época. E isso veio para o Brasil quando, André? Veio para o chegou Brasil, o barista aqui? mais ou menos em 1980 chegou no Brasil. 30 anos já. Pela difusão da rede de cafeteria Starbucks. Foi para os a maior do mundo, né? É a maior do mundo. E aí precisavam de profissionais Starbucks. Também Starbucks veio para o Brasil e trouxe esse profissional. Não tinha ninguém ainda no país que era especialista nessa área. Esse profissional tinha na Europa, já tinha ido para os Estados Unidos. Logo depois importaram para poder divulgar cafés especiais aqui no Brasil. Porque normalmente o café nessa época, tínhamos cafés muito bons, mas que eles eram exportados. E uma qualidade inferior ficava aqui no país. No país. Aí por isso que importaram essa mão de obra, esse profissional, barista. E ele é regulamentado atualmente ou não? Como é que está esse processo? Porque lá fora eu acredito que já tem essa regulamentação. Como é que é hoje no Brasil a questão do barista? Olha, lá fora é regulamentado sim, já faz anos. Aqui no Brasil não é regulamentado. Este profissional normalmente é contratado como barman, registrado como barman, tem alguns benefícios que ele acaba ganhando. E já existe pessoas do ramo que estão lutando para a regulamentação dessa profissão. Muito bem. Nelson, você aprecia café, Nelson? Você que trabalha ali no centro lá, acredito que... Não só aprecio, como sou um frequentador, quanto mais de cafeteria. Antes de vir para cá, eu já tomei um cafezinho. Expresso? Cara, que bom. Expresso. Expresso. Então, vários por dia, né? Para mim é um prazer tomar um bom café. E lá na Bolsa do Café, que agora é museu, né? Museu do Café. Desde Museu do Café. A gente também lá tinha oportunidade, já faz um tempo que eu não vou lá, mas a gente tinha a oportunidade de escolher o grão do café que você gostaria de estar bebendo ali, degustando, né? O prazer do... E também tem o café gelado, né? Café gelado, isso. Olha. Café gelado. O brasileiro sempre fala, olha, o café quentinho.
Eu particularmente aprecio o café, mas eu sempre falo que o café, eu gosto do café quente, né? O brasileiro se adaptou com relação a essa questão do café gelado? André, como é que foi essa questão? Hoje o brasileiro já aceita, já toma um café gelado normalmente? Ah, já aceita, assim. Café gelado é muito mais vendido no exterior do que aqui no Brasil. De 2002 e 2003 até agora é que teve um crescimento assim favorável para essas bebidas geladas à base de café. Hoje, diversas cafeterias abrem e todos querem um profissional barista para preparar esses drinks gelados, café gelado. Café gelado. E lá no museu, lá na cafeteria do museu, ainda temos sim diversos displays com diversos tipos de cafés. Na verdade, temos 10 tipos de cafés lá. E 4 deles são cafés especiais, cafés que participaram de concursos, ganharam selos, BSCA, enfim, UTS, tem diversos selos que agregam valores e faz parte com que ele é ecologicamente plantado, correto. Entendi. Enfim, a fazenda participou de um processo de sustentabilidade. Isso é muito importante para a gente também ter esses cafés, essa qualidade de café lá no museu. É o conceito que deve ter daqui por diante, Nelson, que o mundo inteiro fala sobre isso, a questão da sustentabilidade, a questão do ecologicamente correto, essa preocupação da preservação da vida. Quando a gente fala preservação da vida, não do ser humano, mas na verdade, para o ser humano poder existir, a condição do mundo tem que estar favorável para que ele possa dar essa sequência. Quer dizer, essa preocupação da plantação, ter essa preocupação da questão ecológica, né, Nelson? Inclusive, eu acho que a própria qualidade do café está diretamente ligada ao plantio desse café, né? Sim. E se esse plantio não houver aditivos químicos, né, que possam nos premiar com uma futuro problema de saúde, né, e a gente poder tomar aquele café saudável, né, que você estava falando dos blend, né, aquelas misturas, né, que são feitas, não são atualmente, não sei se é feito lá no museu, se está sendo feito ou não, são essas misturas Como é que funciona, de André? grãos, né? Na verdade, temos as regiões separadas, os cafés separados são 10, e desses cafés o cliente pode escolher um e outro e fazer o blend. Na verdade, o blend vem da língua inglesa, significa combinação. Então, eles combinam café, por exemplo, da região alta mogiana com cerrado, e essa combinação é que faz diferentes sabores e aromas para essa bebida. Mas isso é uma sugestão do barista ou a própria pessoa ela faz essa solicitação dessa combinação? Ou ela pede uma sugestão para o barista? Depois de 10 anos de cafeteria do museu, temos clientes que frequentam a cafeteria durante esses 10 anos. E eles já sabem a combinação. E eles mesmo montam o seu próprio blend. Por quê? Porque é único. Eles montam um blend, levam para casa e quando eles preparam o café, só vai ter esse sabor, esse aroma na casa deles. É esse a ciência, o objetivo da cafeteria no museu. Não vender os cafés, não termos cafés separados, e em si educar, porque faz parte a cafeteria do museu do Café, é um espaço cultural. Perfeito. Ensinamos as pessoas a preparar café. Agora, mito ou realidade? Nós já ouvimos muitas vezes, e você estava falando sobre o negócio de café de exportação, que o café exportado, o café que vai para fora do país, é de uma melhor qualidade do que aquele que é consumido no Brasil. Isso é mito, é realidade? No passado isso acontecia, hoje não acontece ou nunca aconteceu? Eu queria que você agora, nesse momento, falasse sobre isso, André. Eu não sei se o Nelson já ouviu isso algumas vezes, mas eu já ouvi isso. Muito no passado. O café que vai para fora é melhor do que o café que fica aqui no Brasil. Mito ou realidade? Era a realidade. Ok. Acontecia isso. Realmente o café era exportado porque o melhor café era exportado porque a qualidade dele, o valor agregado a ele era alto e não tinha condições de deixar esse café aqui no país. Perfeito. Os estrangeiros compravam muitas sacas de cafés. Enfim, hoje em dia, com o programa de sustentabilidade, o governo ajuda também e os cafeicultores têm a possibilidade de fazer uma conexão direta